Senhores deputados, bom dia. Cá estamos para a nossa agenda de hoje, que tem duas partes distintas. Começamos com esta nossa primeira parte, com a audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, sobre as alterações no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Senhores deputados, e também para o nosso convidado, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, só relembrar que a nossa grelha é uma grelha de audição do membro do Governo e por isso é uma grelha mais longa, que começará com o requerente que apresentará o seu requerimento durante 8 minutos e, igual tempo, o Sr. Secretário de Estado responderá. E depois, ao invés do que acontece nas grelhas da nossa comissão, teremos uma primeira ronda que começará com o PS com 8 minutos e resposta e assim sucessivamente até fecharmos uma primeira ronda. A segunda ronda terá inscrições individuais dos senhores deputados. Procuraremos que até ao fim da primeira ronda os senhores deputados que entenderem inscrever-se se inscrevam, para depois no fim o Sr. Secretário de Estado responder de forma global às intervenções dos senhores deputados. E sem mais, e para apresentar o requerimento, daria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Secretário de Estado, cumprimento e à sua equipa. O Governo fez recentemente alterações às políticas ativas do mercado de trabalho. Eu quero começar por sublinhar que o PS valoriza essas políticas, sem prejuízo de melhorias que podem sempre existir, mas gostava também de começar por dizer que quando fazemos mudanças em instrumentos de políticas, ainda por cima às políticas no seu conjunto, é importante apresentar evidências de suporte dessas melhorias. Ora, os indicadores do mercado de trabalho têm sido positivos, penso que concordaremos. As políticas ativas, elas próprias, têm feito um caminho de consolidação. Em tempos havia críticas sobre pouca seletividade, descontrole na despesa, ligação eventual à precariedade, reporte de fraudes e abusos. Felizmente esse tempo terminou e penso que concordaremos também que isto é relevante. Houve este caminho de credibilização das políticas públicas ativas e também do IFP. Ora, mas como digo, nada disto impede que o Governo faça mudanças, até que as faça transversalmente, mas seria importante que isso fosse fundamentado, que identificasse os dados de partida, os impactos que se quer produzir, que houvesse, no fundo, um exercício de avaliação. Foi assim, por exemplo, em 2016, e foi nesse sentido que nós requeremos, em adição à sua presença, Sr. Secretário de Estado, que fosse facultada aos deputados a avaliação, o relatório e os elementos em que se basearam as mudanças efetuadas. Tanto quanto sabemos, esses elementos não foram até agora facultados, o que evidentemente prejudica também um pouco a nossa reflexão, mas faço uma primeira pergunta, que é a seguinte: se esse relatório, essa avaliação, esses elementos vão ser entregues à Comissão, se existe um relatório ou se as mudanças foram feitas sem avaliação prévia. Mas no que toca à substância das alterações, e é esse o fundamento do nosso requerimento, as mudanças que constam das portarias suscitam-nos algumas dúvidas e também algumas preocupações. Por razões que enunciamos no requerimento, que nos chegam também de diferentes setores e da sociedade civil e que têm feito soar sinais de alerta. Desde logo há uma questão prévia, uma questão de mudança de nomes, de arquitetura, por vezes sem se perceber o que é que cada uma das portarias traz de novo. Por exemplo, há uma nova portaria sobre imigrantes, o que não nos coloca nenhuma reserva, mas no essencial, se bem percebemos, o que lá está incluído já eram atribuições do IFP, já era feito. Ou, por exemplo, a medida de segmentar-se as medidas de estágios por níveis de qualificação, o que desde logo complica, do nosso ponto de vista, a gestão por parte do IFP de duas medidas de estágios separadas. Bem, mas enfim, este baralhar e dar de novo, este rebranding, será talvez o menos grave das questões que nos traz aqui. O que nos preocupa é que as mudanças agora preconizadas podem significar, em várias dimensões, um recuo neste caminho que há pouco aludia de credibilização destas políticas nos últimos anos. E gostaríamos de avaliar estes riscos e a dimensão destes recuos. Nomeadamente por algumas das mudanças implicarem, do nosso ponto de vista, um risco acrescido de precariedade para os destinatários e, em particular, para jovens, de desproteção de grupos e segmentos mais desfavorecidos, de enfraquecimento da ligação a territórios e a projetos estratégicos, e também nos questionamos se não crescerão, em algumas dimensões, os riscos de fraude e abusos, com o enfraquecimento de disposições a este respeito, matéria que
Entendemos que é uma matéria importante. Não faltam exemplos de recuos e dos riscos implicados nestas várias dimensões. Bem, em primeiro lugar, no que diz respeito à precariedade, há uma redução da duração dos estágios para o mínimo histórico de 6 meses. Sei que tem sido invocada uma recomendação europeia, sublinho, uma recomendação, mas a verdade é que outros países europeus não têm níveis de desemprego jovem, nem o problema de precariedade que Portugal, apesar de melhorias, ainda tem hoje em dia. E muito menos esta recomendação europeia impede disposições que permitam ajustar a contextos específicos, seja o mercado de trabalho em Portugal no seu conjunto, sejam setores ou profissões em que se justifique que haja uma duração de estágios mais longa. Outro exemplo, a eliminação do prémio emprego para empresas que integrem os jovens estagiários no final do programa, tal como estava desenhado. Creio que há aqui um enfraquecimento desta ligação, até simbólica, política, visível dos estágios ao emprego, do incentivo aos empregadores para que integrem os estagiários. É verdade que há agora uma referência nas portarias a uma espécie de majoração das bolsas de estágios para quando depois há um contrato, mas honestamente não se percebe muito bem como é que funciona em termos práticos e gostava de lhe perguntar quem é que recebe esta majoração, como é que isto funciona, mas não tenho dúvidas que em termos da visibilidade da medida, haver um prémio emprego que é visto como tal, lido como tal pelos potenciais destinatários, é algo de mais forte e algo de mais poderoso do que uma majoração que está, sem nenhuma conotação negativa, perdida no meio das disposições da política de estágios. É verdade também há um apoio à contratação associado à medida de estágios, mas já existia um apoio à contratação, portanto, deste ponto de vista, há uma ligação na portaria, mas em substância nada de novo. Em segundo lugar, surpreendeu-nos também o menor enfoque estratégico das medidas. Desde logo, para públicos desfavorecidos, para quem a empregabilidade é mais complexa, deveria ser prioritária. Desaparecem majorações específicas para públicos muito desfavorecidos, como pessoas com cônjuges também desempregados, vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de sem-abrigo, refugiados, cuidadores informais principais, entre outros grupos. Gostaríamos de perceber qual é a lógica deste desaparecimento e, do mesmo modo, surpreendeu-nos o fim da comparticipação acrescida dos estágios para as entidades do setor social e não lucrativo. Era 80%, passa para 65%, são tratados como qualquer empresa. Ora, entendemos que faz todo o sentido tratar as entidades do setor social, IPSS, misericórdias, mutualidades, cooperativas, associações, como entidades diferentes. São entidades que, não sendo lucrativas, entendemos nós que precisam mais deste apoio até para criar emprego neste setor. E, do mesmo modo, desaparecem também majorações para empresas para quem estes apoios podem ser mais críticos, por exemplo, a majoração no apoio a estágio para o primeiro estágio pedido por uma microempresa. Pensamos também que era uma medida relevante, gostaríamos de perceber, no fundo, qual a razão desta eliminação, destas várias eliminações de discriminação positiva. Finalmente, desaparecem as majorações associadas a projetos de interesse estratégico, que são importantes para a economia do país e dos territórios. Isto, do nosso ponto de vista, enfraquece o potencial estratégico destas medidas, por exemplo, na captação de investimento estrangeiro ou na captação de investimento para territórios do interior, mas gostaríamos de perceber melhor a posição do Governo e estas opções que foram tomadas. Finalmente, em terceiro lugar, as novas portarias, e em particular no que diz respeito aos apoios à contratação, trazem dúvidas quanto ao aumento do risco de fraude e abusos nestas medidas. E, portanto, gostaríamos de ouvir o Governo, por exemplo, sobre as novas regras sobre criação líquida de emprego e manutenção dos níveis de emprego, para perceber o seu alcance e consequências. As regras parecem ser, do nosso ponto de vista, pelo menos muito mais complexas. Por exemplo, passa a contar como referência o mês de registro da oferta e não o mês do contrato. O mês de registro da oferta já contando com o apoio, ou seja, deixamos de olhar para o mês da contratação efetiva e o mês de registro da oferta, o que são coisas diferentes, porque as pessoas não estão ainda a trabalhar na empresa. Do mesmo modo, passam a contar, no caso de candidaturas múltiplas, que é um novo critério que é introduzido e que pode fazer sentido, mas gostaríamos de ouvir, as ofertas registadas nesse mês ou anteriores, mesmo sem os contratos iniciados. Isto não enfraquece as garantias de criação efetiva de emprego e de manutenção do nível de emprego, contar com as ofertas e não com as pessoas que efetivamente estão a trabalhar. Não estamos aqui a abrir a porta a possibilidades de manipulação dos níveis de emprego que tinham sido, a nosso ver, eliminadas. Gostaríamos também de perceber, finalmente, porque é que o Governo entende que as entidades passam a ter 3 meses para repor os níveis de emprego durante as candidaturas e não
manutenção imediata e, finalmente, perceber também por que razão o Governo reduziu de 3 para 2 anos o critério de a empresa não ter sido condenada em processo de crime ou contra o nacional no âmbito das leis do trabalho para poder aceder a apoios, ou porque é que reduz também de 2 para 1 ano a hipótese de empresas que são incumpridoras destes apoios e, só nos casos em que há lugar à total restituição, a possibilidade de voltar a aceder a apoios de política ativa. Se bem entendermos, então todos os outros incumprimentos passam a ficar incólumes e a empresa pode voltar a candidatar. Sr. Secretário de Estado, para concluindo, Sr. Presidente, na nossa perspectiva, e é esta a razão também nesta audição, qualquer sinal de enfraquecimento das normas sobre fraudes, abusos, más práticas, é um risco. Nós precisamos de assegurar que as pessoas que beneficiam das políticas ativas são encaminhadas para entidades idóneas e precisamos também de políticas ativas blindadas contra estes riscos de más práticas que no passado existiram e que, felizmente, nos últimos anos têm sido muito menores. Parece-nos que não vamos no sentido correto, mas queremos naturalmente ouvir o Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi feita a apresentação do requerimento, também com um tempo de 8 minutos. A resposta ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Bem-vindo mais uma vez à nossa Comissão. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom dia a todos. Eu vou tentar, de uma forma sucinta, mas tentar responder às perguntas e fazer um enquadramento. Antes de mais, uma palavra para tranquilizar relativamente a toda e qualquer questão que represente risco. O Instituto de Emprego está, desde a primeira hora, atento a essas situações. E, portanto, questões como fraude e prevenção da fraude serão sempre prioritárias. Mas começaria por lhes dizer que estamos perante novas medidas, mas são novas medidas que respeitam o histórico, principalmente tudo que de bom tiver esse histórico. Portanto, tal como no acordo que fizemos em concertação social para 25-28, não se colocou em causa acordos anteriores, nomeadamente a execução ou o início até de execução de algumas medidas que os parceiros continuam a considerar como boas medidas. Portanto, no fundo, é uma resposta a uma conjuntura de emprego e a procura de soluções. O que está em termos de cenário imediato e que obrigou a uma intervenção foi, desde logo, o desemprego jovem. Portanto, há uma estatística óbvia, há um diagnóstico simples de fazer. Em abril, os primeiros dados com que nos defrontamos foi com uma taxa de desemprego jovem muito superior à média europeia e um desemprego jovem resiliente, que se arrasta. Fizemos uma análise de 19 a 23 e em 23 o desemprego jovem superou o 19. Portanto, não conseguiu recuperar níveis abaixo do período pré-pandemia. Este é o problema imediato a resolver. O Governo, na sua apresentação do programa, desde logo assumiu como bandeiras a majoração positiva de jovens, até aos 35 anos, daí que algumas das medidas venham nesse sentido. Portanto, reforçar sinais e reforçar medidas que possam combater este desemprego jovem. Dentro do desemprego jovem, constatamos também uma realidade gravíssima, que é o número que tem oscilado nos 140 mil jovens que nem trabalham, nem estudam e que a grande maioria deles nem procuram uma coisa nem a outra e, portanto, autoexcluem-se do mercado de trabalho. E também aqui valores resilientes de 2019 a 2023 e que é necessário combater. E assim, de abril a julho, no Ministério, equipa do Ministério, com o Instituto de Emprego, revisitamos e analisamos as medidas e procuramos lançar medidas novas onde se justificasse para reagir à conjuntura que temos pela frente. Em agosto, o Conselho de Ministros deu luz verde às medidas e seguiu-se um período de diálogo com a concertação social. Portanto, todas estas medidas foram analisadas pelos parceiros da concertação social, entidades patronais e sindicais. E só posteriormente a esse debate e essa análise em sede de concertação social é que avançamos para a publicação das portarias. Portanto, há aqui uma análise prévia e um trabalho, portanto, longo, de meses, até que em setembro tivemos as portarias publicadas. Em outubro iniciaram-se as candidaturas para os estágios e agora em novembro avançam o apoio ao emprego, sem nunca pôr em causa nada do que estivesse em execução, nada do que viesse atrás. Portanto, não houve ruptura
de procedimentos. Daí que não houve qualquer alarme no setor do apoio ao mercado. Aqui chamamos a atenção para o trabalho que está a ser feito em termos de comunicação, nomeadamente no site do Instituto de Emprego, onde, se entrarem, e confrontam-se logo com as 3 medidas que foram lançadas, onde lhes aparecem as fichas, as portarias, os regulamentos, todas as regras que permitem avançar para a implementação destas medidas. Como dissemos, os valores que estavam disponíveis em orçamento foram realocados e para 2025 a grande aposta serão estas medidas, sem prejuízo da continuação das medidas que estiverem em execução. E, portanto, o objetivo é a manutenção das taxas de pleno emprego, por um lado, e, por outro lado, combater o desemprego jovem. O cuidado que tivemos aqui, em algumas mensagens que é importante passar, e para responder diretamente ao Sr. Deputado, Miguel Cabrita, é no seguinte: há que evitar estarmos a financiar, pela via do estágio, situações de emprego. Esta é também grande parte do texto em que a recomendação europeia se concentra. Efetivamente, foi detectada a nível europeu muita situação de emprego falsamente apoiada via estágio, e então alguns cuidados, algumas alterações estão nesse sentido. E aqui também se enquadra a duração do estágio. Portanto, o estágio a nível europeu, com a duração de 6 meses, tem tido sucesso, e é nesse sentido que evoluímos. Evoluímos não somente pela recomendação, mas também por ser uma prática de sucesso. Algumas atividades profissionais, como a engenharia, a economia, prescindem imediatamente de qualquer estágio, querem a que os jovens, assim que terminam a formação superior, ingressem no mercado de trabalho e que a formação seja on-job, e que as empresas assumam a realização logo de um contrato de trabalho. Tivemos então o cuidado de, para fomentar esta aproximação ao mercado, aumentar as bolsas dos estágios, em simultâneo com a duração para 6 meses, e aqui continuamos a colocar situações de majoração da bolsa para efeitos da empresa. A regra, 65%, mas majoração em muitas situações, como, por exemplo, a localização no território do interior, que permite passar para mais 35%. Com estas majorações, nós pensamos que se conseguiu uma melhor ligação entre o estágio e a contratação efetiva, sendo medidas novas, sendo metodologias novas, denominações novas. Há aqui uma fase de aprendizagem que nós esperamos que em tudo venha a ajudar o site e a forma de facilitarmos a entrada através do site do Instituto de Emprego para que isto seja mais operacionalizável. O objetivo é que funcione bem e que funcione melhor onde haja aspectos a melhorar. De qualquer modo, tal como nós fizemos vários meses de trabalho antes de lançar as portarias, com o Instituto de Emprego, com os parceiros sociais, não fugimos à abertura para melhorias. Portanto, o que for detectado em termos de melhoria, com certeza que iremos implementar. Portanto, nós não estamos amarrados à portaria que agora lançamos. Este é um objetivo, está traçado. Vamos monitorizar mensalmente para ver as estatísticas se nos permitem combater o problema que identificamos, nomeadamente o desemprego jovem. E o que for necessário ajustar, iremos ajustar. Agora, temas como a fraude ou a precariedade e tudo isso nem sequer colocamos em cima da mesa, estão totalmente ultrapassados, estão blindados. E qualquer suspeita de que haja uma abertura ou haja qualquer risco, estaremos a atuar sobre isso. Aqui, por exemplo, o valor dos apoios à contratação foram também majorados. Portanto, há um esforço, para terminar, há um esforço de, ponto 1, pagar como estágio o que é estágio. Ponto 2, incentivar a passagem do estágio para o emprego sem termo. E aqui, através da majoração ou então do valor da bolsa.
As percentagens assentam em boas práticas e alguma tradição já estabelecida, portanto não há aqui grande ruptura relativamente às percentagens, há uma majoração relativamente ao valor, mas sempre com abertura para melhorias e, para terminar, Srs. Deputados, tomaremos boa nota de todas as propostas que nos sejam apresentadas aqui hoje ou posteriormente para melhorar estas medidas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, passamos à nossa primeira ronda. Como os senhores deputados sabem, esta primeira ronda pode ser usada pelos diferentes grupos parlamentares no formato pergunta-resposta. O grupo parlamentar do PS será o primeiro. Penso que indicou 3 senhores deputados para intervir, mas farão em contínuo. Não farão no formato pergunta-resposta. Então, em primeira instância, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, depois a Sra. Deputada Patrícia Caixinha e, no fim, primeiro o Sr. Deputado Miguel Matos e depois, então, a Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Muito bem, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas notas muito breves. Pela ausência de resposta, vou deduzir que não houve então, uma avaliação prévia das atuais políticas antes destas alterações. Segunda e terceira nota, apenas para dizer que estamos alinhados na ideia, como digo, da importância das políticas ativas e do combate aos problemas do mercado de trabalho. No que diz respeito às questões da fraude, tomamos nota da atenção e da determinação em não permitir que ela venha a verificar-se e a alastrar. No entanto, acreditamos que as regras são importantes para permitir essa blindagem que referiu e, portanto, mantemos a preocupação em relação a várias das questões que colocamos. Por outro lado, e sobre a resposta à conjuntura que referiu, na verdade, como também disse, o desemprego jovem não é bem uma questão conjuntural, é uma questão até mais estrutural, porque se mantém ao longo dos anos em Portugal, apesar de melhorias nos últimos anos. Agora, falando de conjuntura, o aumento dos despedimentos coletivos, esse sim parece conjuntural e, porventura, seria importante também ter uma percepção, até pensei que fosse essa questão conjuntural que o Governo estaria a aludir, porque, como se sabe, nos primeiros meses do ano, houve já mais despedimentos coletivos do que em todo o ano passado. Isto pode ser um sinal no mercado de emprego e seria importante também perceber o que pensa o Governo disto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora o Sr. Deputado Miguel Matos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Ontem o Sr. Secretário já teve a ousadia de propor leituras aos deputados e queria começar por recomendar ao Sr. Secretário de Estado a leitura nos destaques do INE, que nos contam como o desemprego jovem reduziu de 32% em novembro de 2015, quando o Governo do PS tomou posse, para 21% em abril de 2024, quando este Governo tomou posse. São menos 11 pontos percentuais que representam milhares de jovens que passaram a ter emprego. E uma leitura atenta destes números revelariam também a redução acentuada da precariedade, a subida tanto do salário mínimo como do salário médio em cerca de 300 euros. E uma leitura atenta também nos permite dizer que a taxa de desemprego em percentagem da população total não é muito diferente do desemprego na União Europeia. O que difere é, sim, a menor taxa de atividade, resultado, sobretudo, de menos trabalhadores estudantes. Mas se o Sr. Secretário de Estado ler, mesmo com atenção as estatísticas, verá que Portugal tem mesmo uma taxa de jovens na ENEM inferior à média da União Europeia. Mas para isso era preciso que o Sr. Secretário de Estado seguisse as nossas recomendações de leitura com a mesma atenção com que nós seguimos as suas. Mas, olha, não lhe posso sugerir leituras que retratem os despertantes da minha geração, que há 10 anos saíram da faculdade e cujos estágios para os quais tinham qualificações a mais, estágios que não acabavam em emprego, estágios que eram lavandarias de jovens trabalhadores para as empresas e para os jovens eram verdadeiros demolidores de sonhos. Eram esses os estágios que vossas excelências tinham deixado quando estavam a governar o nosso país. E, felizmente, tudo isso mudou. Mas isso já poderá ler nas portarias que ao longo destes 8 anos revolucionaram as políticas ativas de mercado de trabalho e os estágios profissionais que o IFP prestou a jovens como eu. E isso permite-lhe tirar a conclusão sobre o desastre que é estes novos estágios. Porque sobre o aumento das bolsas, é risível, sinceramente, falar do aumento marginal que fazem quando nós praticamente duplicámos o valor das bolsas e alargámos a diferenciação entre os qualificados e não qualificados no montante da bolsa. Sobre a duração do estágio, mesmo que o nosso mercado de trabalho e as suas dificuldades estruturais não significassem necessidade de serem mais longos, teria que olhar, e proponho que olhe, para os psicólogos, para os jornalistas, para os nutricionistas que têm necessidades específicas de acesso à profissão. Mas em relação ao prémio emprego, quem é que quer enganar a dizer que é uma majoração no montante da bolsa que vai dar um incentivo não ao bolseiro, mas sim à empresa para ficar lá com o trabalhador? São estas alterações que ainda poderá fazer se realmente quiser salvar os seus estágios do desastre que significam para o emprego dos jovens em Portugal. Muito obrigado. A palavra então a Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
que ainda tem mais de metade do tempo do PS, portanto... Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Bom, eu vou ter que retomar o tema abordado ontem na discussão do Orçamento de Estado e no desinteresse e desconsideração que este dá às regiões do interior em políticas de emprego. Até porque, e já foi aqui referido, o Sr. Secretário de Estado ontem respondeu na audição e proferiu um comentário infeliz de que os deputados certamente não teriam tempo para ler os documentos. E hoje, Sr. Secretário de Estado, vamos ter que lhe devolver o seu comentário, porque certamente o Sr. Secretário de Estado não terá tempo para ler os documentos, mas pelo menos deverá ter acesso a toda a informação e a informação correta, que os mesmos contêm. Se não, vejamos. Referimos ontem o pacto assumido pelo Governo Socialista com as regiões do interior. E porque o tema era políticas ativas de emprego, fizemos questão de nos centrar nas medidas implementadas pelo Partido Socialista com vista à promoção do emprego no interior e à redução das disparidades regionais, por comparação com as medidas do atual Governo. Exemplo disso, entre várias medidas e programas implementados com vista à promoção do interior, foi a medida estágio ativar.pt, que atribuía uma majoração de 15% concedida às empresas que celebrassem contratos de estágio quando estes ocorressem em territórios do interior. O Sr. Secretário de Estado referiu também ontem que não só o tempo seria curto para ler os documentos, como a comunicação também não seria a melhor. E, com todo o respeito, Sr. Secretário de Estado, fazer propaganda de uma comparticipação criada pelo seu Governo, quando essa comparticipação já existia com um mínimo de 80%, não é uma boa comunicação. Porque, na verdade, as regiões do interior beneficiavam anteriormente de uma majoração de 15%. Muda-se o Governo, mudam-se as políticas e as prioridades. E estaria tudo bem se as mudanças fossem para melhor, preservando o bom histórico, como já referiu. Acontece que o atual Governo, no que toca a políticas ativas de emprego no interior, reduziu as comparticipações do IFP para a contratação de estágios nos territórios do interior. E volto a dizer, o seu Governo, para o interior, não criou nada de novo. Aliás, antes pelo contrário, o que fez foi reduzir as possibilidades que já existiam anteriormente. E posso apresentar alguns exemplos que evidenciam de forma clara o desinvestimento no interior. Uma microempresa com sede numa região do interior que recorra a um estagiário tinha 95% de comparticipação da Bolsa. Agora passa a ter apenas 80%, portanto uma redução de 15%. Outro exemplo seria uma empresa no interior que acolhesse para estagiar uma pessoa de um público desfavorecido, como uma pessoa com deficiência, ou cujo cônjuge estivesse também desempregado, ou uma família monoparental, tinha uma comparticipação de 95% da Bolsa. Agora passa a ter apenas 80%. Portanto, uma redução de 15%. Ou mesmo uma empresa no interior que fosse considerada projeto de interesse estratégico para desenvolver aquele território, tinha direito a uma comparticipação de 95% da Bolsa de Estágio. E agora passa a ter 80%, uma redução de 15%. Ainda comparando políticas ativas de emprego no Governo do Partido Socialista, era assegurada a quem estagiava no interior a comparticipação financeira com despesas de transporte. E na atual medida do Governo PSD isso deixou de existir. E pode confirmar, quer nas medidas de estágio iniciar ou mais talento. Portanto, se o Sr. Secretário de Estado, se é esta a visão do Governo para valorizar o interior, atrair pessoas, fixar jovens e promover a coesão territorial, então lamentamos, mas começa muito mal. Já percebemos que nas políticas ativas do mercado de trabalho o Governo não trouxe nada de novo para o interior, só manteve parte do que já existia no Governo do Partido Socialista, mas em muitas situações as empresas e as pessoas do interior vão ficar a perder, como já demonstrei com os exemplos que referi. Disto isto, a pergunta que lhe coloco, e já referiu que há abertura, é se o Governo está disponível para corrigir este recuo e, de um modo geral, que políticas de emprego ou outras de discriminação positiva para o interior tem este Governo. E disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, com um tempo também de 8 minutos para responder ao conjunto de intervenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a repetir algumas questões e realçar outras. Como já foi dito, fizemos uma análise de abril a setembro com os parceiros sociais, com o Instituto de Emprego, e o desemprego jovem era a estatística mais agressiva, digamos que maior alerta nos chamou a atenção. E de que as medidas foram trabalhadas para combater esse flagelo. Temos neste momento, como referimos, 140 mil jovens que têm que ser uma prioridade, sem prejuízo de todos os outros. Este é o foco.
da prioridade das medidas. É uma discriminação positiva sem excluir ninguém. Este é o que resulta das regras. E que fique claro que estas são as medidas que estão em vigor. Portanto, é o iniciar, é o mais talento, é o mais emprego. E são estas que temos de melhorar, caso Vossas Excelências apresentem propostas de melhoria. A referência ao salário mínimo e ao salário médio, chamo mais uma vez a atenção ao acordo que foi celebrado em sede de concertação social para 2025 e 2028. Temos aumento de salário mínimo de 6,1% e temos um aumento de previsão de salário médio de 4,7%. Portanto, são números que a sociedade se tem congratulado por ter conseguido este acordo e é isso onde nos temos de concentrar. Mas esse acordo expressamente refere que medidas que estejam a ser executadas, medidas ainda a executar, assinadas pelos parceiros sociais com o governo anterior, são para manter, está expressamente no acordo. E, portanto, não há que recear que tudo o que seja detectado do passado como útil, como importante para combater qualquer problema ou para melhorar a qualidade de vida dos portugueses será implementado. Não há qualquer preconceito quanto a isso. E, portanto, quando nos concentramos no 2019, 2023, as notícias são más. Portanto, efetivamente, o Governo não conseguiu resolver o problema dos jovens. O desemprego manteve-se e, quando chegamos a 2024, temos uma taxa de desemprego superior a 20%. É um problema gravíssimo. E, portanto, tem que haver aqui uma tentativa, tem que haver aqui um esforço nacional de combater este problema. Esta tem que ser uma prioridade nacional. No momento em que temos dificuldade em contratar trabalhadores, no momento em que, quando uma empresa abre, não consegue recrutar trabalhadores, e sabemos estatisticamente que temos 140 mil jovens que se afastam voluntariamente do mercado de trabalho, temos que os combater. E aqui, Srs. Deputados, iremos fazer chegar o convite aos grupos parlamentares para dia 6 de dezembro. Iremos apresentar 2 estudos encomendados pelo Instituto de Emprego para tentarmos compreender em profundidade este fenómeno grave da existência de um tão elevado número de desempregados jovens no país. É um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho e outro por uma universidade portuguesa. Estes estudos que nós já analisamos, debatemos e agora vamos colocar à sociedade para também termos esse debate. Relativamente às medidas, o estágio é majorado em termos de bolsa se, a seguir ao estágio, se tivermos um contrato de trabalho, e o contrato de trabalho tem um subsídio, um apoio que é concedido à empresa, que é superior ao prémio que constava anteriormente na medida revogada. O que acontece agora é que na própria medida de estágio não consta o prémio consta na portaria ou do mais emprego ou do mais talento. É lá que está o apoio à contratação. Portanto, o que visam estas medidas é o emprego. Não é subsidiar o setor social. O setor social vai ter uma política de financiamento do setor social. O setor social teve agora uma revisão dos protocolos. Esta é outra área. Nós estamos a falar de emprego e estamos a falar de estágios para evoluir para um emprego. Esta é a questão. Nós não estamos a falar de subsidiar o estágio em si, nem em financiar estágios no interior. O que nós queremos é criar postos de trabalho no interior. Portanto, daí que todas as medidas conjugadas pretendem obter uma ligação direta entre uma maior majoração das bolsas, e essa é efetiva, durante o estágio, e uma fase subsequente ao estágio, que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Relativamente às bolsas no interior e a toda mais uma série de exceções que são majoradas, como, por exemplo, para melhorar a igualdade de género em termos de remuneração, ou para quem tem algumas incapacidades para o trabalho, optamos pelos 80% de majoração. A
A questão agora é grupo parlamentar, organização da sociedade civil, que venha com ideias de baixar, de subir, de manter. Nós temos abertura ao debate. O objetivo aqui é, mas com que finalidade? Com a finalidade de criar mais emprego, criar mais estabilidade, atrair jovens para o mercado de trabalho, iremos avançar. Chamava a atenção dos seus deputados para o seguinte: as medidas vão estar em início de execução e em permanente monitorização durante este trimestre, outubro, novembro, dezembro. Será o primeiro trimestre de execução. São as novas medidas. Os mecanismos de comunicação estão a ser aperfeiçoados para que haja uma melhor acessibilidade, mas toda a documentação já está disponível. Portanto, permite conhecer as medidas. O que nós prevemos é que elas vão ter uma eficácia relativamente aos objetivos que pretendemos atingir. E os objetivos são manter os índices de emprego global, onde à data de hoje o país tem um nível de pleno emprego reconhecido e de dificuldade em contratação de trabalhadores, e combater esse gravíssimo problema do desemprego jovem. E dentro do desemprego jovem, ou em simultâneo com o desemprego jovem, esse problema dos jovens que nem estão no mercado de trabalho, nem procuram formação para ingressar no mercado de trabalho. E, portanto, a conclusão é essa, Srs. Deputados. Tiraremos boa nota de todas as medidas que os Srs. Deputados nos queiram colocar que representem melhoria nesta questão, que é pagar estágio estrito ao centro, na qualidade de estágio, com o objetivo de, por essa via, o jovem ingressar no mercado de trabalho. Daí que o prémio é dado na contratação para a empresa, beneficiando o estagiário, desde logo, de uma bolsa maior. Portanto, temos, à data de hoje, uma visão muito positiva das medidas. A realidade nos dirá sobre as mesmas, prestaremos contas e não hesitaremos em alterar, em melhorar o que for necessário. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, de seguida, no mesmo formato, pergunta-resposta, se assim for entendido pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Sousa Alves. Sra. Deputada, tem a palavra. 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a presença nesta comissão. Sr. Secretário de Estado, depois de quase uma década da governação do Partido Socialista, parece que só agora é que o Partido Socialista acordou para o mercado, mas infelizmente só o fez depois de terem deixado os jovens em banho-maria. Enquanto as taxas de desemprego jovem disparavam para os 22%, o Partido Socialista nunca pensou em adaptar as suas políticas àquilo que era a realidade do país, que ignorou durante 8 anos. Em vez de preparar políticas que efetivamente segurassem talento e apostassem no futuro, as soluções foram deixadas na gaveta. E este Governo já deixou bem claro, não compactua com injeções avulsas de dinheiro que não tenham impacto real nas pessoas. Não querem subsidiar o emprego sem critério. Já percebemos que o objetivo deste Governo, como ontem deixou, aliás, bem claro, é criar condições que favoreçam uma verdadeira integração no mercado, com vínculos duradouros, com contratações efetivas, que produzam um aumento líquido de emprego, com impacto na vida dos trabalhadores e não apenas em números. Este Governo quer valorizar as relações de trabalho que promovam a estabilidade, mas também quer combater tudo aquilo que tem contribuído para a precarização laboral. Felizmente, este Governo está a mexer com o mercado, está a investir numa mudança real de iniciativas, com mais talento, com mais emprego, com iniciar. Estas políticas incentivam oportunidades de emprego estáveis e dignas, apoiam a juventude e, mais do que isso, apostam no emprego de raiz para os nossos profissionais. E pasme-se, afinal já não são meras alterações de cosmética. Precisamos de um mercado que esteja efetivamente à altura do talento português e que promova uma geração qualificada, ancorada nas suas regiões e com acesso efetivo a oportunidades duradouras. Sr. Secretário de Estado, por um lado, e tendo em conta aquilo que foram as questões levantadas, pergunto-lhe o que é que levou a que, efetivamente, algumas políticas mudassem e o que é que, por outro lado, contribuiu para que tivessem criado novas medidas.
Senhor Secretário de Estado, sei também que o seu Governo não tem qualquer complexo em aproveitar boas medidas ou boas ideias e até a dar continuidade àquilo que são as boas práticas. Mas também sabemos que é essencial aproveitar aquilo que é o conhecimento de quem anda no terreno, acolher todas as sugestões de melhoria e sabemos que na construção de políticas é importante considerar uma grande variedade de fatores, desde as recomendações europeias, ao feedback de dirigentes até experientes, muitos dos quais até têm ligações ao Partido Socialista, e lhe perguntar quem é que auscultaram para apresentar as medidas, mas fico feliz com o que disse e por perceber que efetivamente houve um diálogo aberto com os parceiros sociais, houve um diálogo aberto com todos os setores, com os trabalhadores, com os representantes da empresa e até com o próprio IFP. Sei também que este Governo não é estático quanto ao pensamento, o Sr. Secretário de Estado já o referiu. O objetivo destas medidas foi adaptar as políticas à realidade e agradeço e elogio a atitude que aqui demonstrou, sempre aberto a melhorias para o bem-estar das pessoas e, essencialmente, para resolver o problema das pessoas, o que nunca foi feito em 8 anos de governação. Este Governo não tem medo de alterar novamente políticas que melhor se adaptem à realidade das pessoas, desde que efetivamente sejam para resolver os problemas das pessoas. Ainda e porque sei que algumas destas medidas foram criadas precisamente para os jovens, que eram apelidados dos mais qualificados de sempre, mas que infelizmente eram obrigados a sair do país à procura de mais e melhores oportunidades, gostaria de lhe perguntar ou de pedir se poderia partilhar aqui connosco os números atuais das candidaturas. E permita-me dizer-lhe que fiquei muito feliz por efetivamente ouvir aquilo que foram as medidas pensadas para o interior, porque mais do que a majoração que efetivamente está prevista nas portarias, foi pensado num problema, o problema de fundo, sem aumentar a precarização laboral, com a criação de efetivos postos de trabalho no interior que efetivamente contribuam para a coesão territorial de uma forma verdadeira e não meramente aparente. Resta-me agradecer a sua vinda aqui a esta comissão. Já percebemos que os seus esclarecimentos foram efetivamente importantes para esclarecer como é que o Governo planeia manter esse diálogo aberto, dinâmico, com os parceiros sociais, assegurando que efetivamente as políticas ativas de emprego permaneçam eficazes e adaptadas àquilo que é a realidade do nosso país e às necessidades das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Para responder de imediato, tem a palavra o senhor Secretário de Estado do Trabalho, com um tempo limite de 8 minutos. Só dava uma nota, o grupo parlamentar do PSD ainda tem tempo. Seria útil para a gestão do senhor Secretário de Estado saber... Muito bem, não. Então pronto, o Sr. Secretário de Estado tem 8 minutos para responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sra. Deputada Clara Sousa Alves, obrigado pelas palavras, pelas perguntas e repetir algumas situações e talvez algumas novidades. Como dissemos, nós em abril, logo após a posse, demos início ao diálogo social. E, portanto, foram muitas e muitas reuniões de trabalho e depois o que vocês têm de visível é, neste caso que estamos aqui a ver, as portarias e o acordo de concertação social. E, portanto, a partir do momento em que têm um acordo de concertação social assinado pelos parceiros, o óbvio tem que estar à vista, isto é porque os parceiros se identificam com aquele acordo e é porque o trabalharam com o Governo. E o mesmo aconteceu com as portarias. Portanto, as portarias viram a luz do dia depois de muito trabalho interno, portanto, o Ministério e o Instituto de Emprego e todos os parceiros sociais, de modo formal, em cumprimento inclusive da lei, através do envio formal, através do SES aos parceiros sociais, como em reuniões informais, bilaterais, que ao longo dos meses se foram seguindo. Portanto, procuramos analisar, e com todos, mesmo com a Confederação que não assinou. Portanto, todos tiveram o seu espaço de debate, tomamos sempre muito boa nota de todas as preocupações e tudo fizemos no sentido da melhoria. Os estudos disponíveis foram todos lidos e analisados. Como disse agora no início de dezembro, vamos colocar em discussão pública, em debate público, 2 estudos focados nos jovens NEET ou nem, portanto nem estudam nem trabalham, os 140 mil jovens entre os 16 e os 29 anos que temos que dar uma especial atenção, principalmente numa conjuntura de falta de trabalhadores. E, portanto, esta é desde logo a preocupação. E em termos de análise, como deve compreender,
não dedicamos demasiado tempo ao 2015, não foi a nossa preocupação. Mas os últimos 5 anos vimos com muita atenção. O pré-pandemia, o 2019 e depois o 23. Como é óbvio, preocupava-nos essas estatísticas. Há aqui resiliência, há dificuldades e, portanto, há que conhecer este problema e vamos tentar combatê-lo com estas medidas. Logo veremos a eficácia das medidas, mas elas estão em vigor, são estes os nomes que a senhora deputada destacou, que temos que melhorar, que temos que trabalhar, e vamos ver o que conseguimos fazer. À data de hoje, em que estamos aqui reunidos, o Instituto de Emprego já está a analisar, tendo entrado muitas mais, mas já está a analisar cerca de 5.000 candidaturas a estágios, já está a fazer a análise das candidaturas, portanto já passaram a fase prévia informática de triagem, portanto já estão em análise, está a haver uma grande adesão às candidaturas de estágios e que fique claro, o crivo essencial que nós pretendemos é que efetivamente se tratem de estágios e que, junto da entidade empregadora e do estagiário, sejam devidamente divulgados os apoios à contratação no fim do estágio. Este é o nosso objetivo. Um estágio, um contrato. Esta é a estatística que posso dar à senhora deputada. Um estágio, um contrato. Este é o objetivo. Todos os estágios aos quais não se siga um contrato, algo falhou. Ou falhou o estágio, ou houve dificuldades de adaptação, ou afinal não havia uma real necessidade de emprego. Este vai ser o grande desafio dos selecionadores. O Instituto de Emprego tem aqui um desafio muito grande, que é, ao iniciar o estudo de viabilidade de um estágio, procurar antecipar a probabilidade daquele estágio evoluir para contrato de trabalho por tempo indeterminado. Este é o grande desafio. E a taxa de sucesso é se conseguirmos um estágio, um contrato. Esta é a questão. Posto isto, renovava apenas o convite para... Nós depois faremos chegar formalmente. Nós ainda não dominamos em total profundidade e com toda a amplitude o problema do desemprego jovem ou o problema destes jovens internacionalmente denominados de NEET, porque é uma realidade que temos nos últimos 5 anos em Portugal, é muito superior à Europa em termos de desemprego jovem. Estamos a falar, dentro dos desempregados, 80.000 são jovens com a categoria ou com o título de desempregado. Portanto, vejam o que isso representaria para o mercado de trabalho com dificuldades de contratação, poder recorrer a estes jovens. Portanto, nós neste momento, como sabem, e aqui foi referido, e penso que até destacado e positivamente, o programa que criámos, que é o programa Integrar. Portanto, é um programa que tem um especial foco nos nossos trabalhadores imigrantes, que é uma realidade, mas vejam que o esforço do trabalhador é muito menor se for um trabalhador de proximidade, um trabalhador que já cá está. Assim como para a empresa, o esforço em termos de recrutamento e de custos é muito inferior. E sabendo nós que temos cá em Portugal 140.000 jovens que poderão ingressar ao mercado de trabalho, tudo faremos nesse sentido. Portanto, muito obrigado, Sra. Deputada, espero ter respondido às questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De seguida, com um tempo limite de 7 minutos, apesar de poder fazer pergunta-resposta e, portanto, gerir esses 7 minutos como entender, tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sr. Presidente. Vou fazer as questões todas seguidas e depois o Sr. Secretário de Estado irá responder também tudo junto, se for possível. Senhoras e senhores deputados, de acordo com os dados do inquérito do emprego publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, o número de empregos em Portugal retomou no primeiro trimestre deste ano uma tendência de crescimento, depois do recuo que foi registado no final de 2023. E no segundo trimestre, a taxa de desemprego ficou nos 6,1 pontos percentuais, o que representa uma quebra de 0,7 pontos face ao trimestre anterior e que fica em linha com o mesmo período do ano passado. Mais preocupante, como aqui já se disse, contudo, é a taxa de desemprego jovem. Dos 16 aos 24 anos, esta taxa fixou-se nos 22%, sendo a quarta taxa mais elevada da União Europeia.
Estas cifras, principalmente no que toca ao desemprego jovem, não são admissíveis, tal como já disse a Sra. Ministra, e, portanto, o Governo terá encetado uma nova abordagem relativamente ao problema, que é referida pelo requerente desta audição, nomeadamente introduzindo um conjunto de alterações nas chamadas políticas ativas do mercado de trabalho. E, desse modo, eu começo por perguntar ao Sr. Secretário de Estado quais as alterações que destaca e em que medida é que estas e outras novas medidas que estejam a ser pensadas pelo Governo irão, a curto prazo, impactar positivamente no emprego jovem. E, segundo o Observatório do Emprego Jovem, apenas 5,8% dos jovens com baixa escolaridade inscritos no centro de emprego estão envolvidos em estágios ou formação profissional. E eu pergunto se o Sr. Secretário de Estado confirma esta percentagem e se as novas medidas são direcionadas para jovens com idade igual ou inferior a 35 anos e com um nível de qualificação igual ou superior ao nível 6 do Quadro Nacional de Qualificações. E o que é que tem pensado para um jovem que tenha mais de 35 anos e não tenha qualificação superior, porque já vimos que, para fins estatísticos, o emprego jovem se refere a jovens entre os 16 e os 24. E fala-se muito pouco daqueles que, ainda sendo jovens, por exemplo, como eu, já estão com 30 e tal anos e que passaram, e é preciso reiterar esta situação e salientar, aliás, esta situação, passaram na primeira parte da sua juventude conjunturas duríssimas de crises financeiras, de crises a nível mundial, a nível nacional, e foram, de certa forma, esquecidos pelos sucessivos governos. Alguns deles já nem se enquadram nas medidas de estágios de empregos ditos jovens, ou pela idade ou pela falta de qualificação, e muitos deles caem naquela faixa dos chamados nem, ou seja, nem estudam nem trabalham. E como é que este Governo pretende impulsionar o emprego e, acima de tudo, as oportunidades para estes jovens? Queria também questionar o Sr. Secretário de Estado qual é a sensibilidade do Governo relativamente à adoção de uma política de redução temporária de 50% da taxa contributiva de responsabilidade da entidade empregadora relativamente à contratação de jovens à procura do primeiro emprego, até estes prefazerem os 30 anos de idade, ou seja, para aquelas faixas mais da primeira juventude, digamos assim. Depois, especificamente no âmbito geral dos estágios a ativar. Os estágios a ativar.pt vieram comutar os estágios profissionais do IFP, reforçando a valorização das qualificações para os candidatos com qualificações acima do ensino secundário e ajudar as empresas que pretendiam celebrar novos contratos de trabalho. Nesta medida dos estágios a ativar, o valor da comparticipação financeira era de 80%, salvo erro. E com esta nova medida, estágios mais talento, passou para 65%, se é assim ou não. Pergunto também qual é a justificação, e também já aqui foi abordado por outros senhores deputados, para, nos casos especificamente localizados no interior, que até já foram bem especificados aqui, a comparticipação tenha descido dos 95% para os 80% em alguns casos. E aproveito, por fim, para dizer que não poderei ficar para ouvir a resposta do Sr. Secretário de Estado, mas que os meus colegas do grupo parlamentar irão ficar e transmitir-me as respectivas respostas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também pela cortesia parlamentar de assinalar que, não podendo estar, ouvirá seguramente a resposta e lhe chegará. Seguramente, a Sra. Secretária de Estado, 7 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sra. Deputada, partilhamos das preocupações relativamente ao grave problema do desemprego jovem e de que as medidas tenham uma discriminação positiva em relação aos jovens. A regra continua a ser a não exclusão de ninguém.
Portanto, o programa Iniciar e o programa Mais Emprego não têm qualquer discriminação no que diz respeito à idade. Portanto, abrangem toda e qualquer idade. Os estágios, estando separados entre o programa Iniciar e o programa Mais Talento, também, no conjunto, agrupam a totalidade das habilitações. Apenas o Mais Talento pretende dar um destaque pela positiva aos jovens com formação superior e pretende obter uma majoração em termos da bolsa do jovem, assim como uma majoração ou um salário que é imposto como mínimo no caso de contratação. Portanto, o programa Mais Talento discrimina duplamente pela positiva os jovens com menos de 35 anos, de acordo com a política do Governo assumida desde a sua tomada de posse, mas sem discriminar os restantes. O estágio deve ser visto nessa dupla vertente. Deve ser visto na vertente do estagiário, e aqui tudo o que encontram é positivo, porque temos um esforço de reduzir essa fase de conhecimento do mercado, que é a duração do estágio, para evoluir para o contrato de trabalho. Portanto, há aqui este esforço, este sinal é positivo, é esta a mensagem positiva que queremos dar. Há um aumento do valor da bolsa para esse estagiário e depois há um salário que é definido como salário base para que a empresa possa beneficiar do apoio à contratação. Portanto, é este encadeamento. O modo como as medidas estão agora conjugadas é diferente de como estavam antes. É preciso uma certa adaptação, é normal. Pronto, tal como está a acontecer nos serviços do Instituto de Emprego, adaptar-se à nova metodologia, assim como já teve que existir uma adaptação dos sistemas informáticos para que os processos possam correr, mas como lhes disse, à data de hoje já estão a analisar cerca de 5.000 candidaturas, portanto, que já entraram no sistema, que as empresas viram e conheceram as regras e apresentaram as candidaturas, e, portanto, o trabalho está a desenvolver-se. E, portanto, digamos que em termos de síntese será isto. O Mais Emprego abrange todas as idades. O programa Iniciar com os estágios Mais Talento cobre todas as habilitações. Em conjunto, há uma majoração positiva dos jovens com menos de 35 anos. A empresa recebe, por regra, 65% da bolsa, tendo majorações em várias situações, como o caso do interior, em que recebe 80% da bolsa do estagiário. Estes são valores, Srs. Deputados, que nos parecem mais que suficientes. Isto é, uma empresa que à data de hoje, é preciso, daí a questão da conjuntura, nós estamos em pleno emprego, no geral. As empresas não conseguem, por regra, encontrar já trabalhadores. É difícil, começa a ser difícil. Quando se lança um anúncio de emprego, no passado estávamos habituados a que para 10 vagas concorriam 100, agora para 100 vagas concorrem 10. Os trabalhadores estão com contratos. E, portanto, o desemprego está, tecnicamente, nos seus valores mínimos possíveis. E é aqui que estas medidas têm que ser vistas com rigor e têm que ser monitorizadas para ver a sua eficácia. E, portanto, o que é que nos parece? Que uma empresa a necessitar de um trabalhador, se tiver a possibilidade, ainda, mesmo perante essa necessidade, de beneficiar de 65% da bolsa de estágio, ou de 80% se for no interior, é um grande apoio que se está a dar a uma empresa que precisa daquele trabalhador. Por outro lado, precisando ela do trabalhador, concretizando o contrato de trabalho, tem um apoio à contratação. Portanto, estes fatores, e nesta conjuntura, parecem-nos os adequados
mas, como dissemos desde o início, sem prejuízo de, na sua execução, no debate, poderem ser melhoradas algumas situações, mas que tenham esse fim, criar vínculos laborais, contratos de trabalho por tempo indeterminado, onde o trabalhador é necessário e a empresa tem viabilidade. Este tem que ser o nosso objetivo. Não é financiar estágio pelo estágio, não é, como disse há pouco, por esta via, apoiar o setor social. Esta é outra área. Quando estamos a analisar o setor social, analisámo-lo em todas as vertentes e temos políticas de apoio concretas para o setor social, ainda recentemente reforçadas através de protocolo. São questões distintas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela resposta. Daria a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Apenas sinalizava que durante a intervenção do Sr. Deputado e da resposta que naturalmente será dada pelo Sr. Secretário de Estado, era útil, caso entendam, sublinho, caso entendam, que fizessem chegar à mesa inscrições para a segunda ronda. É apenas essa a sinalização que quero fazer, porque concluída esta fase, passarei então ao conjunto de intervenções de segunda ronda. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Julgo que é útil começar por sinalizar que o PCP tem reservas sobre as políticas ativas de emprego, uma vez que a experiência tem demonstrado que o recurso a estas políticas tem servido essencialmente para mascarar os números do desemprego e colocar trabalhadores a responder a necessidades que, de facto, são permanentes. O Sr. Secretário de Estado teve, há momentos, a oportunidade para o verbalizar, dizendo uma empresa precisa de um trabalhador e, portanto, vai buscar a força de trabalho de que precisa, que vai gerar as mais-valias que espera e, para além disso, vai buscar recursos do Estado. É porque, justamente, uma das formas de trabalho precário são os estágios. E há empresas que recorrem a esta forma, não só de modo sistemático, mas em grande volume. O que coloca o problema de saber se, para além da limitação no tempo, deve ou não ser estabelecido um limite em termos da proporção versus o total da força de trabalho da empresa. Para além, como digo, do problema de as empresas estarem, de alguma maneira, a imputar ao Estado os custos com o fator trabalho. Bom, o que nós defendemos é um verdadeiro combate à precariedade. E faço notar que a precariedade atinge mais de 1.200.000 trabalhadores, ou seja, mais de 29% do total da força de trabalho. É um problema gravíssimo. E já agora, 70% dos novos contratos de trabalho são precários. São precários, o que é um elemento que nos deve preocupar a todos. Ora, o que é que o Governo pensa fazer para, de facto, combater a precariedade e promover o emprego com direitos, com salário justo, com horários regulados, etc., etc. Bom, em teoria, os apoios à contratação são para a contratação sem termo. Mas só é necessário manter estes postos de trabalho durante 2 anos. E depois? Isto já vem, é certo, do tempo do governo do Partido Socialista, mas o PSD não quis alterar esta norma, ao que sabemos. É verdade que há um ponto positivo, que é o fim da compensação às entidades patronais que concorrem aos apoios para pagar as contribuições patronais para a Segurança Social. Já agora era o que faltava, continuar, não é? Mas, por outro lado, o governo PSD-CDS não revogou o Decreto-Lei 72 de 2017, que estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, através de uma dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o regime da Segurança Social. Ora, a verdade é que este instrumento contribui para a descapitalização da Segurança Social.
E como se não fosse já suficiente, continuamos a falar, ainda hoje ouvimos, na necessidade de dispensar o empregador da taxa, de pelo menos parte da taxa social única. Nós não conhecemos nem os números, nem os montantes que este instrumento, em que medida está a prejudicar a segurança social. Gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado possui estes números. A eliminação do prémio-emprego para as empresas que integrem os jovens estagiários no final do programa não é necessariamente um problema. Qualquer entidade empregadora pode e deve contratar o estagiário quando o estágio acaba, e nem todas, seguramente nem todas, necessitarão de apoios. O que deveria existir é a obrigação de contratar e impedir a rotatividade dos estágios para o mesmo posto de trabalho ou entre empresas diferentes. E, de facto, é uma realidade. A rotatividade é enormíssima. Há muitas empresas que usam sistematicamente estágios exatamente para a mesma função e no mesmo posto de trabalho. Ora, o Sr. Secretário de Estado mencionou já aí o esforço de monitorização. Justamente gostaria de saber que dados sobre contratações nos últimos anos e para o ano corrente pode fornecer-nos, e que dados sobre a integração subsequente em posto de trabalho e com que tipo de contrato e já agora com que salário oferido. É que, de facto, sucessivos governos dizem que a taxa de empregabilidade é elevada e mencionam até mais de 70%, mas que saibamos nunca fornecem esses dados. E a verdade é que, ao que sabemos, insisto, mais de 70% dos novos contratos são precários. Já agora, só com uma última questão, Sr. Secretário de Estado, relativamente às medidas para o emprego no interior. As medidas para o emprego no interior correm o risco de serem ineficazes se não forem acompanhadas da devolução às populações das escolas, das creches, dos postos do correio, das dependências bancárias, a começar pela Caixa Geral de Depósitos, dos serviços públicos. Isso, qualquer especialista em dinâmicas demográficas e do território explica isso de uma forma bem simples. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, que medidas é que o Governo vai implementar para criar condições para a fixação de trabalhadores? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Por favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, devo dizer-lhe que tomei boa nota de algumas sugestões que deu, à semelhança do que fiz com outros seus deputados, porque, efetivamente, é sempre bom ouvir sugestões de melhoria, preocupações, e tal como fizemos com intervenções dos outros seus deputados, tomamos boa nota. E, então, a partilhar consigo que, ainda hoje, mesmo de tarde, teremos reunião de concertação social, e, portanto, relativamente à questão de o que é que se vai fazer num âmbito mais lato, para além das medidas de emprego, nós estamos em permanente diálogo social, em concertação social. Como disse, ainda hoje mesmo temos de tarde reunião com todos os parceiros da concertação social. Hoje o tema principal será a saúde e segurança no trabalho, e temos já agendamentos de reuniões plenárias e onde iremos, de acordo com o texto do Acordo 2025-2028, dar sequência aos temas que não houve oportunidade de desenvolver na totalidade, mas que foram aflorados durante as negociações e que agora vamos dar sequência. Portanto, aqui, através do diálogo de concertação social permanente, iremos debater todos esses temas que o Sr. Deputado chamou a atenção, que vão para além das medidas ativas de emprego. Mas também as próprias medidas ativas de emprego serão lá abordadas e, portanto, não fugiremos à sua melhoria, se for necessário. Esclarecer que não há apoio, através das medidas que estamos a discutir, a contratação que não seja contratação por tempo indeterminado. A duração em algumas das
dos diplomas revogados impunha 12 meses para o vínculo. Foi duplicado. Portanto, agora há uma obrigação mínima de 24 meses. Aqui esclarecer só que não foi a continuação de uma medida, foi reforçada. Portanto, reforçamos o prazo para 24 meses, quando antes era apenas 12. Relativamente ao prémio à contratação, voltar a explicar como é que agora funciona, como funcionam as regras. No estágio, a empresa, no início, não tendo nenhum critério de majoração, como, por exemplo, ser no interior, que já vimos que majora, mas se não for no interior, se for uma empresa do litoral, tem 65% de bolsa. Aqui estou, portanto, a dizer que tivemos o cuidado de garantir uma bolsa de valor superior. Por exemplo, o jovem licenciado, a bolsa é de 1.120 euros para o jovem licenciado. Mas se, no fim do estágio, a empresa contratar por tempo indeterminado esse jovem, então a empresa aumenta a sua comparticipação, o seu reembolso, de 65% para 80%. Se contratar o jovem nos 20 dias subsequentes ao fim do estágio. O reembolso de da bolsa toda do estágio. Portanto, a bolsa do estágio, para a empresa, a regra é 65%, como disse, se não tiver nenhuma majoração. Pronto. A título de exemplo, majoração porque é no interior. Se a empresa for no interior, desde logo a bolsa é reembolsada à empresa em 80%. Se for no litoral, numa zona industrial do litoral, ou numa terra não considerada como interior, a regra é 65%, se não tiver também uma das outras majorações, por exemplo, ser um setor em que queremos garantir a paridade de género, ou então ser um jovem que tem alguma dificuldade para a realização do trabalho, porque com essas exceções também é 80%. 60%, 65% é a regra. Se, fim do estágio, a empresa contratar esse jovem por tempo indeterminado, então as contas da bolsa é 80%. E a empresa beneficia do apoio à contratação. Portanto, a empresa vai receber um valor, pelas regras atuais, superior ao que recebia antes pelo prémio. O que acontecia antes é que aquilo a que chamavam prémio estava, em termos de texto, no próprio diploma do estágio. Agora está numa das outras portarias. Portanto, ou está na do mais emprego, ou, se for no caso do jovem qualificado, está na mesma portaria. Porque a portaria do mais talento tem a primeira parte para o estágio e a segunda parte para o apoio à contratação. E aqui soma. Portanto, de modo que acabou a denominação a que chamavam prémio, há um apoio à contratação de valor superior, está em vigor, e há a majoração da bolsa se o contrato se der. Portanto, Sr. Deputado, objetivo, criar postos de trabalho com vínculo duradouro. É este o objetivo. Portanto, no fundo, tranquilizá-lo quanto a isso. Depois, só para terminar, dizer que, no caso dos jovens qualificados, para que tudo isto se cumpra e, portanto, se dê o apoio à contratação, o salário tem que começar em 1.386. 1.386 euros é o valor que estamos a colocar como necessário para contratar o jovem e beneficiar do apoio. Portanto, também por esta via estamos a incentivar a subida do salário dos jovens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos 9 inscrições para a segunda ronda. Começaremos pela mesma ordem e depois intercalaremos deputados do Partido Socialista e do Chega, que são aqueles que mais se inscreveram. Mas começando com a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, 2 minutos. 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e agradeço as informações que já nos deixou. Nós concordamos plenamente que as medidas precisam de ser monitorizadas e avaliadas, pois só isso permite que as eventuais alterações e ajustamentos sejam feitos num sentido considerado adequado e necessário.
E por isso o Partido Socialista sublinhou desde o início desta discussão que seria importante, e mesmo para nós, termos tido conhecimento ao exercício de avaliação, certamente feito pelo Ministério, antes de proceder à alteração fazer estas alterações que aqui estamos hoje a discutir. Portanto, registramos positivamente para o futuro, já esteja salvaguardada esta tal avaliação e monitorização regular, mas gostaríamos de saber exatamente o que se passou com a avaliação anterior. Porque, de facto, não ficou claro, pelo menos para mim, da exposição que aqui nos deixou, quais foram os fatores de estrangulamento identificados nessa avaliação que justificaram agora estas alterações e estas revisões. Quais foram os problemas detectados e, portanto, a resposta aos problemas detectados. Se fosse possível abordar um pouco isso, agradecia, porque, de facto, dizer que é para dar resposta ao desemprego dos jovens, obviamente também nós nos preocupamos com o desemprego dos jovens, mas a taxa de desemprego, como o meu colega referiu, nos últimos 10 anos, 2015 a 2024, desceu ligeiramente, ainda que os valores não sejam valores com os quais nos sentimos tranquilos. Depois, uma segunda pergunta sobre o conceito da criação líquida de emprego. Este tem sido um conceito muito debatido ao longo dos anos, nomeadamente em termos de concertação social, e aqui permita-me, Sr. Secretário de Estado, que lhe diga que, obviamente, é importante fazer uma consulta escrita aos parceiros sociais, mas a consulta escrita é muito redutora face àquilo que se quer de um processo de discussão e de concertação. E no caso destas medidas, ainda bem que existem grupos de trabalho que irão permitir desenvolver, porque o processo de alteração não foi propriamente um processo de forte discussão e, inclusive, não está inscrito. Esta é uma matéria que não consta do acordo que referiu. E, portanto, voltando ao conceito de criação, e eu termino já, Sr. Presidente, ao conceito de criação líquida de emprego, se nos podia explicar um pouco melhor as alterações que foram introduzidas, o porquê, porque o conceito de criação líquida de emprego é muito importante para uma coisa que o Sr. Secretário de Estado referiu, que é a fiscalização e a utilização abusiva. Só que esta faz através de uma fiscalização no momento, mas faz também no desenho e na arquitetura das medidas e na definição dos critérios de acesso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua presença aqui na reunião. Caros colegas, para quem estuda há muito tempo estas matérias, sabe perfeitamente que as políticas ativas de emprego foram umas criações iniciais do governo do PSD, já nos anos 80, com o professor Cavaco Silva. Na altura falava-se entre estímulo, havia estímulos à criação líquida de postos de trabalho através de estímulos financeiros, isenções da segurança social. Foram depois criadas algumas coisas, como, por exemplo, os clubes de emprego, as uníveis, os atuais IPs. Portanto, os governos socialistas, após essas medidas do PSD, foram-nas adaptando, mudaram de alguma parte o nome, tiraram um bocadinho ali, meteram um bocado acolá, e, portanto, mas mantiveram-se a sua essência. Estas medidas continuam a ser aquelas criadas pelos governos do Partido Social Democrata já há muitos anos. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, felicitá-lo pelas medidas atuais de políticas ativas de emprego, que têm várias considerações aqui e vários pontos marcantes. Primeiro, aliás, que estão no seu ADN. A primeira coisa, parte de uma realidade sociológica de Portugal. Ou seja, são medidas que permitem, que partem de uma avaliação do mercado de emprego, de maneira de alterar, corrigir ou potenciar alguns dos seus pontos importantes. Depois, beneficia claramente as regiões do interior com majorações de 35%, desmentindo assim anteriores responsáveis socialistas até em artigos publicados. E já agora, aconselho os seus deputados socialistas e dos partidos, mas penso mais do Partido Socialista, aconselho a leitura do artigo 11, número 2, a linha D, da portaria 220 de 2024, bem como o artigo 25, número 2, da portaria 221 de 2024, que desmente aquilo que disseram aqui. Depois, estas medidas também, algumas coisas que também são importantes, e que estão no seu ADN, são medidas ativas que conseguem atrair e reter talento em Portugal. Pelo menos têm essa preocupação. Tem também uma consideração importante, não foi referida aqui, a uma parte que se refere à humanização do tratamento aos imigrantes que nos chegam, que queremos que sejam aqui bem integrados e com um trabalho condizente às suas necessidades. Também das políticas ativas, estes não foram esquecidos. Tem também um estímulo à empregabilidade mais geral. E uma grande diferença que tem em relação aos governos socialistas é que estas medidas não são estáticas, não permanecem estáticas no mercado de trabalho. Eu gostaria de recordar até ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quando fala aqui na grande descida de desemprego jovem do Partido Socialista, o senhor esqueceu de dizer a quantidade de sangria de jovens que emigraram para o exterior. E isso saíram das estatísticas.
E, portanto, grande parte Concluindo. dessa taxa de desemprego tem a ver com o desemprego que foram para fora. Já agora, só para não usar a sua coincidência, Sr. Presidente, apenas queria dizer, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, dizer que essas medidas são dinâmicas, ativas, adaptadas à realidade sociológica em Portugal e que são permanentemente monitoradas. E, portanto, penso que vão de acordo aos interesses do país. Muito obrigado. Estamos a ser excessivamente parcimoniosos nos 2 minutos. Os 2 minutos de relógio têm sido 2 minutos alternativos. Vamos tentar encarrilar a questão. Senhora Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Considerando os dados de junho de 2024 referenciados pelo IFP, os números de pessoas inscritas nos centros de emprego a nível nacional aumentaram de forma preocupante face ao período homólogo, estando registados atualmente 304.946. Temos um aumento de 9,8%. Há que registar também que o número de pessoas do sexo masculino registadas como desempregadas são 133.385 e do sexo feminino 171.561, mas aqui vemos uma disparidade das mulheres em relação aos homens. Ora, o número de desempregados registados no centro de emprego teve, assim, no primeiro semestre deste ano, o maior aumento desde os tempos da Troika, meados de 2013. Portanto, a questão que eu coloco é como é que é isto possível, quando em Portugal temos falta de mão de obra, quando temos que recorrer aos imigrantes para o trabalho e agravado pelo facto, que também já foi falado aqui, que temos muitos jovens que nem trabalham nem estudam. Portanto, como é que é possível, num país onde estamos quase em pleno emprego, termos tantos desempregados e termos ao mesmo tempo falta de mão de obra? Outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com os jovens. Temos 25 mil jovens que procuram o primeiro emprego. Como já disse aqui, o emprego jovem é uma estatística agressiva e nós também somos da opinião de que os estágios não resolvem o problema, que o problema tem que ser resolvido com contratos efetivos. O que achamos que é importante também é avaliar quais são as razões porque um jovem, quando chega ao fim destes estágios, não é contratado. É um problema que será imputado à empresa por uma utilização abusiva ou foi um problema do trabalhador que não correspondeu. Era importante também termos estes dados. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que valia a pena fazer um exercício, não necessariamente hoje, de revisitação do próprio conceito, das próprias noções de estágio. Creio que, no essencial, temos 3 tipos de estágio. Para a conclusão do ciclo de estudos, quando é exigível, e nem sempre é, no caso das profissões que obrigam a formação superior. Um segundo tipo de estágio é o obrigatório para a obtenção do título profissional, e são apenas algumas profissões, e, finalmente, os estágios de inserção no mercado do trabalho. Ora, em relação a estes, eu creio que se mantém 2 problemas que já enunciei na minha intervenção inicial, mas que gostaria de procurar aprofundar. E com uma pergunta desde logo. É saber se, no termo destes 24 meses de apoio ao estágio, a empresa está ou não obrigada, ou deveria estar obrigada a contratar, ou não o fazendo, se deve ou não ficar impedida de contratar mais estagiários, já agora por idêntico período. Isto com um objetivo muito claro de combater e impedir a rotatividade dos estágios. E, finalmente, se sim ou não devem ser estabelecidos limites, cotas, se quisermos falar assim, para a contratação de estagiários, cotas referidas ao volume total da força de trabalho. Onde é que se quer chegar? É que, a não ser assim, vamos perpetuar este instrumento de financiamento oportunista,
se não em todos, em muitos casos das empresas. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Parece que, ao invés de avaliar o que havia, mudou primeiro e vai avaliar depois. Mas as suas políticas podem ser muito rapidamente avaliadas aqui, porque já havia apoio à contratação no interior, nomeadamente o mais coeso. E continua a haver. O que acontece é que os estágios no interior tinham uma comparticipação de até 95%. E agora vão ter só até 80%. Já havia apoio à contratação, nomeadamente o compromisso de emprego sustentável. Hoje, medida mais emprego. O que acontece é que havia um incentivo para as empresas contratarem quem lá fazia o estágio. E agora deixou de haver. E o Secretário de Estado diz que não quer subsidiar os estágios sem critério. Mas então retoma um incentivo à contratação dentro da medida dos estágios. Seja seletivo nos estágios que aprovam, como aliás o Sr. Deputado Miguel Cabrita, quando era Secretário de Estado, fez. E repara uma coisa, o incentivo, o que está previsto no regulamento é uma majoração para quem tinha uma comparticipação de 65% passar a 80%. O que significa que quem já tem 80% não tem incentivo absolutamente nenhum. Quem tem 65% e passa para 80% tem, portanto, apenas aqueles 15% da bolsa de 6 meses. O que é que isto dá? Dá um incentivo de contratação inferior a um mês de salário. Como o Sr. Secretário de Estado seguramente sabe, o prémio emprego era equivalente a 2 meses de salário. Ou seja, na prática, o que Vossas Excelências fizeram foi reduzir para menos de metade o incentivo à contratação dos estagiários. E, portanto, eu peço imensa desculpa. Mas isto não é lutar para que haja um estágio, um emprego. Isto é fazer o contrário, é incentivar para que as empresas não contratem os seus estagiários. Eu queria terminar alertando para a questão da escolaridade, porque o Observatório do Emprego Jovem referiu que apenas 6% dos jovens com baixa escolaridade estão envolvidos em estágios ou formações. E agora foi destrinçado as medidas consoante os ramos de qualificação, e o que lhe perguntava é se nesta segmentação vai alocar mais recursos aos estágios e às políticas ativas de mercado de trabalho para os jovens que são menos qualificados e que também merecem ter um incentivo ao combate ao seu desemprego. Muito obrigado. E portanto, se manifestam tanta disponibilidade em melhorar, que aceitem, então, todas estas alterações que o Partido Socialista já vem propor ao longo desta audição. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Sousa Alves, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é facto que o desemprego jovem aumentou 1,2 pontos percentuais face a 2022. O que significa isto? Que aumentou também a precariedade. E agora nós já conseguimos perceber porquê. É que o Partido Socialista fala em estágios e não percebeu que, efetivamente, não podemos aumentar a precariedade e que o objetivo tem de ser na contratação duradoura, em vínculos duradouros. E, efetivamente, aproveito para elogiar o Sr. Secretário de Estado no objetivo que aqui definiu em um estágio e um contrato, porque é precisamente esse o objetivo de garantir que, efetivamente, os jovens tenham um posto de trabalho duradouro e efetivo. E, portanto, como tem vindo a ser prática nas vindas do Sr. Secretário de Estado aqui ao Parlamento, agradeço a posição que tem tido numa ótica de escuta ativa, de tentar recolher aquilo que são as opiniões, mas também as sugestões, porque, efetivamente, isso dá-nos a certeza de que estamos no bom caminho. E estamos no bom caminho porque, efetivamente, se construirão, e já se construíram, políticas que, efetivamente, se adaptam à realidade dos portugueses do dia de hoje. A senhora deputada, tem seguida a palavra o senhor deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sabemos que o desemprego é, sem dúvida, um dos problemas mais graves na sociedade portuguesa, até pelo que daqui resulta. Esta circunstância, que é um fenómeno abrangente, não se verifica apenas nos jovens, mas também nos menos jovens. A criação de emprego é muito importante para a manutenção dos postos de trabalho, o apoio aos desempregados na inserção do mercado de trabalho e melhor qualificação ou requalificação das competências. E estas, aos dias de hoje, são essenciais para a sociedade, para as pessoas envolvidas, para o desenvolvimento económico, para o país como um todo. Acontece que nos governos anteriores, em especial os do Partido Socialista, lamento muito, mas em especial no Partido Socialista, até pelo tempo que esteve nos vários governos, a desconfiança, a incerteza dos empregadores gerou a falta de credibilidade nos políticos e nas políticas de emprego, que teve como consequência o incremento no desemprego,
do valor do emprego e na precariedade do mercado de trabalho. O Partido Socialista, com os seus parceiros de esquerda, resolviam esta situação de maneira muito fácil. E à maneira socialista, segundo o que me pareceu, criavam estágios. E criavam estes estágios sobre estágios ao ponto de todos nós sabermos que haviam profissionais, entre aspas, de estágios. Eu conheço pessoas que têm estágios sobre estágios, não fazem mais nada. Ao ponto, e assim iam diminuindo as estatísticas de emprego. Eu estou aqui para responder a isto tudo. Eu gostaria de perguntar, e até porque tenho aqui neste momento em aberto, porque tive conhecimento, uma situação da Ordem dos Advogados, os exames de acesso à Ordem dos Advogados de 2021, o resultado foi feito agora do estágio, saiu no dia 19 de fevereiro de 2024. Portanto, em cima de um curso, tem um estágio deste tipo e possivelmente vai ficar desempregado e vai agora entrar num outro sistema de estágios. Porque senão... Para concluir, Sr. Deputado. Só a pergunta, Sr. Presidente, por favor. Gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se vai continuar com estas políticas de estágios ou se se vai dedicar a verdadeiras políticas de emprego. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. De seguida tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas deixar aqui umas notas, até porque o Sr. Secretário de Estado referiu aqui a importância de criar mais emprego e postos de trabalho no interior. Então, permita-me dizer-lhe que a promoção da mobilidade geográfica no mercado de trabalho em Portugal e o combate às disparidades regionais através da concessão de apoios que permitiram o incentivo à fixação em territórios do interior foi trabalho feito e deixado pelo Partido Socialista. Quantificando esse trabalho, desde o início de 2020 a dezembro de 2023, só a medida Emprego Interior Mais recebeu cerca de 3.629 candidaturas, tendo sido aprovadas 1.698, o que corresponde a 46,7%. Com base nestes incentivos e com base nas candidaturas aprovadas, foi possível apoiar neste período cerca de 3.000 pessoas, e aqui beneficiários e seus familiares, que se deslocaram para zonas do interior, promovendo assim a mudança do litoral para o interior de Portugal para trabalhar e para viver. Por outro lado, as zonas do interior com instituições de referência no ensino e formação de jovens foram destinos que beneficiaram da grande movimentação de pessoas com esta medida. Castelo Branco, por exemplo, foi o distrito com o maior número de candidaturas aprovadas. E esta medida, Emprego Interior Mais, apoiou 1.700 candidatos na mudança para zonas do interior. Portanto, medidas de sucesso só se mexe se for para melhorar. Qual é o histórico que o Governo pretende manter no que toca a medidas ativas de emprego no interior? Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem de seguida a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Sr. Secretário de Estado, obrigado. Aproveito a deixa como foi deixada aqui. Efetivamente, as políticas do PS, seja para os jovens, seja para o interior, não foi a melhor. A primeira foi os jovens, o desemprego jovem baixou porque os jovens vão-se embora, fogem de Portugal. A segunda é o interior, a Sra. Deputada referiu ainda agora o Castelo Branco, perdemos só 3.000 pessoas nos últimos 2 anos. Não foi muito. Perdemos 3.000 pessoas nos últimos 2 anos. Por isso, realmente, estas políticas, seja para os jovens ou para o interior, uma coisa estamos de acordo, Sr. Secretário de Estado, não estavam a correr bem e temos que fazer realmente uma política que não só mande dinheiro para cima do problema, que no fundo é o que os estágios faziam, mas olhar de uma forma para o emprego e para o trabalho de uma forma holística. É o que é que nós conseguimos fazer, principalmente para os jovens, aqueles chamados nem, que não trabalham nem estudam, como é que nós conseguimos fazer com que eles se incentivem pelo trabalho. Porque nós precisamos de pessoas em Portugal para trabalhar. Estamos a contratar, a trazer para Portugal imigrantes. E porquê é que não conseguimos pôr esses jovens a trabalhar? Acho que é preciso criar essa política de emprego. Fez há pouquinho uma referência que o objetivo deste Governo seria ter um estágio em emprego. A pergunta concreta que eu lhe faço é, neste momento, qual é o dado, quantos estágios são precisos para dar o emprego? Qual é o valor que há neste momento? Que acho que é importante. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado.
Muito bom dia também a todos os deputados e deputadas. Uma questão muito rápida relativa à região autónoma da Madeira. O Orçamento de Estado tem uma componente financeira para as políticas ativas de emprego no âmbito do programa Regressar, com o objetivo de apoiar os imigrantes e familiares na sua integração no mercado de trabalho. E transfere para a região autónoma para o correspondente valor financeiro para o Instituto de Emprego da Madeira poder desenvolver depois essas medidas de emprego e de formação profissional para a integração desses imigrantes que chegam à ilha. A região autónoma da Madeira é autónoma na gestão desses dinheiros, portanto, desse financiamento, tanto para a linha de crédito, implementando a linha de crédito que também é disponibilizada, e a oferta de formação e de emprego na região. Aquilo que eu coloco aqui, a questão que me preocupa e gostaria de saber também se o Sr. Secretário de Estado tem informação, porque tem havido da parte do Governo Regional, ao longo dos anos, desde que foi implementado este programa, a crítica de que este programa devia estender-se noutras valências à região. A verdade é que aquilo que está nas mãos do Governo Regional a implementar parece-nos, pelo que nós temos acompanhado na região, que não tem sido efetivamente implementado no seu potencial máximo. E gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado tem alguma informação sobre a aplicabilidade e a execução deste programa na região autónoma da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecendo-lhe a sua presença uma vez mais e as respostas, mas tenho que dizer no final desta audição que nós saímos preocupados e saímos no essencial sem resposta a muitas das perguntas concretas que fizemos sobre estas portarias e gostaríamos de ter essas respostas. E saímos sem muitas respostas e saímos preocupados com algumas que obtivemos. Por partes. Bem, em primeiro lugar, concluímos que não houve, de facto, uma avaliação prévia das mudanças, não nos parece uma boa prática. Em segundo lugar, sobre as majorações destas portarias, das políticas ativas de emprego, o Sr. Secretário de Estado, não nos preocupam as que já existiam, as de profissões em que há género sobre-representado, as do interior. O que nos preocupa foram aquelas que foram cortadas para os projetos de interesse estratégico, para as entidades do setor social, para os públicos mais desfavorecidos. Também não nos preocupa as medidas de integração e de trabalho com os imigrantes. Referiu o programa Integrar, disse que eu fiz uma referência positiva. Não, o que eu disse foi que tudo o que lá está já existia. Eu pedi-lhe que dissesse uma coisa que essa portaria traga de novo em relação àquilo que já era o trabalho feito pelo IFP. Peço-lhe só uma coisa. E, finalmente, o prémio Emprego, já aqui foi referido, eu devo dizer que fiquei ainda mais preocupado com a resposta que nos deu, porque nós já tínhamos percebido que esta majoração que passou a existir era inferior ao Prémio Emprego. O Prémio Emprego era 2 salários máximo de 5 IAs, 2.500 euros. Passa para uma majoração que, pelas minhas contas rápidas, os tais 15%, andará à volta de 1.000 euros para os 6 meses de estágio. Mas percebemos agora que isso volta a ser acumulável com o apoio à contratação. Isso era uma das coisas que tinha terminado. A acumulação de apoios para a mesma pessoa e para o mesmo posto de trabalho era uma das críticas grandes que se faziam às políticas ativas de emprego, na promoção da precariedade e de artificialmente estar a alimentar esta roda gigante das políticas ativas de emprego. Para concluir, Sr. Presidente, preocupa-nos que possa haver acumulação, como regra, de empresas que receberam o estagiário, conhecem o estagiário e, além do apoio da majoração, ainda vão ter um novo apoio à contratação, portanto, duplicação, multiplicação de apoios para as mesmas pessoas. Finalmente, uma nota apenas política, o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que estamos em pleno emprego, nós temos de discordar, 6,5% de desemprego não é pleno emprego, temos muito que fazer, muito que trabalhar, estaremos alinhados nesse combate, mas esperemos que o Governo não se fique por essa ideia de que estamos em pleno emprego quando temos ainda 6,5% de desempregados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída esta ronda, o Sr. Secretário de Estado utilizará, como entender, os seus 22 minutos, sempre com a sinalização que faço que, usando livremente, não se sinta obrigado a usar os 22 minutos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar dar o máximo de esclarecimentos, dizer aos Srs. Deputados que vou tentar também não ser deselegante, porque o respeito, como é óbvio, que tem é máximo, mas há algumas situações que foram aqui afirmadas que
vou ter que as comentar e espero que interpretem quando chegar o momento do comentário, que não estou a procurar ser deselegante ou desagradável. Apenas entendo que vou ter mesmo que falar sobre esses temas. Mas começaríamos pelo início, então, relativamente à avaliação, já referi, penso que por várias vezes e com algum tempo até da explicação, que imediatamente em abril, no âmbito do diálogo social, em sede de concertação social, em reuniões formais, multilaterais, no âmbito de grupos de trabalho, alguns novos, outros já criados, iniciamos todo um trabalho de análise de todas as temáticas à volta do emprego. E é nesse sentido que chegamos a setembro com as novas portarias. Mas aqui destaquei logo algo que era óbvio e que não exigia muito estudo, que era a estatística do desemprego jovem. Era um fator alarmante. E, portanto, o que mostrava que, por muito eficiente que estivesse a ser o Instituto de Emprego, por muito eficiente que as medidas estivessem sido estudadas, a eficácia era zero. Nós comparamos 2019 até 2023 e há uma permanência no desemprego. O pós-pandemia foi um insucesso. Portanto, no que diz respeito à contratação de jovens, no que diz respeito à redução dos jovens que se excluem do mercado de trabalho, houve uma grande inoperância. Portanto, as estatísticas não evoluíam e no início de 2024 tendiam a agravar. Portanto, era necessário atuar com urgência. Dizer à Sra. Deputada Ana Bernardo que o conceito de criação líquida de emprego consta expressamente dos documentos disponíveis no site do Instituto de Emprego. Portanto, tivemos o cuidado de que ficasse lá devidamente destacado a média dos 12 meses anteriores como condição para a criação de emprego. É algo que vamos, como é óbvio, monitorizar e, portanto, relativamente à fraude, há uma tolerância zero e, portanto, nós estaremos atentos a essas situações. O Sr. Deputado Joaquim Barbosa fez um bom destaque na nossa perspectiva do mérito das medidas, não deixando de chamar a atenção ao problema que também nós destacamos, que é esse flagelo do desemprego jovem. Portanto, o governo anterior não conseguiu resolver. Vamos ver, e cá estaremos para ser avaliado sobre isso. É um desafio enorme, é uma preocupação. Lançamos estas medidas, iremos tentar monitorizá-las, melhorá-las, para que as estatísticas evoluam. O nosso objetivo é a estatística evoluir. 140 mil jovens sem emprego, sem formação e, em grande parte, por iniciativa própria, auto-excluindo-se do mercado de trabalho. É um flagelo. No início de dezembro, como referi, vamos apresentar os estudos que o IFP encomendou, que já lemos e já debatemos internamente, mas que agora vamos partilhar de uma forma mais alargada, para que se conheça a fundo este problema e para que se combata. Senhora Deputada Felicidade Vital, dizer-lhe que o crescimento de inscritos no Instituto de Emprego é uma notícia positiva, enquanto ela for inferior ao número de desempregados no Instituto Nacional de Estatísticas. Isto é, o grave problema que nós temos dos jovens é eles não se inscreverem no Instituto de Emprego. Eles não procuram emprego. Então, uma das metas que nós imediatamente demos de orientação ao Instituto de Emprego foi tudo fazer para captar na sua rede estes jovens que fogem da procura de emprego. E assim como o desemprego em Portugal ronda os 340 mil, a base de dados do Instituto de Emprego ainda pode crescer, ainda tem margem para crescer. Portanto, não se preocupe com o crescimento dos inscritos no Instituto de Emprego, porque é uma orientação que demos.
O ideal era que no Instituto de Emprego o número coincidisse com o INE. Então significava que tínhamos todos os NIT devidamente inscritos e não havia jovens fora do circuito. Portanto, é uma mensagem proativa, não é negativa, é positiva. Permite monitorizar. Queria aqui destacar, porque falou também nos jovens, nós desde a primeira hora temos feito uma aposta num programa europeu que é o Garantia Jovem. Esse programa Garantia Jovem está também ligado a este crescimento de inscrições, porque é um mecanismo através do qual pretendemos, num prazo curto, imediatamente oferecer aos jovens ou uma oferta de emprego ou de formação. E é aqui que aproveitava para falar um pouco nisto. O Governo está a fazer um esforço muito grande na área da formação profissional, olhando para a formação profissional como uma ferramenta adequada para a ingressão destes jovens no mercado de trabalho. Vamos tentar recuperá-los para a formação e formá-los para o trabalho. É esta a lógica que vamos tentar. Relativamente à precariedade e à repetição que o Sr. Deputado Alfredo Maia referiu, o Instituto de Emprego está muito atento e nos fatores de análise da aprovação dos estágios, um dos que estará em cima da mesa é a probabilidade de contratação. No momento, está a ser feito um investimento muito grande, vai demorar o seu tempo, na área informática, no Instituto de Emprego. É uma falha, é um problema que é conhecido, não foi resolvido nos últimos anos e o Instituto de Emprego é uma das instituições públicas que, em termos de informática, tem sérias dificuldades, nomeadamente no cruzamento de dados e nessa questão que levantou, que é detectar se o estagiário ou a empresa estão abusivamente a aproveitar-se das medidas. Estamos a fazer um esforço muito grande, Sr. Deputado, para podermos monitorizar atempadamente essa medida. Efetivamente, o que pretendemos é financiar estágios que são verdadeiramente estágios, que não são falsos contratos de trabalho, e fomentar a rápida evolução para o contrato de trabalho. Como o Sr. Deputado referiu, idealmente sem estágio, mas nos casos em que é necessário estágio ou em que ele é útil, apoiá-lo, mas com essa condição, incentivar a evolução para contrato. Depois, chega então a questão de não querer ser desagradável e espero que o Sr. Deputado Miguel Matos compreenda a situação, das referências que fizemos à leitura. O Sr. Deputado referiu, eu penso que terá por base um texto que também tivemos a oportunidade de ler, de uma senhora deputada do Partido Socialista, que não corresponde efetivamente à verdade. E o Sr. Deputado referiu aqui que é necessário retomar a inclusão no mesmo diploma do estágio e do apoio à contratação. Isso é o que consta no Mais Talento. O Mais Talento é uma portaria, só uma portaria, tem uma primeira parte de estágio e tem uma segunda parte de apoio à contratação. Os nomes não são os mesmos, efetivamente, e não encontra nunca a palavra prémio. O que encontra é o apoio à contratação. E está no mesmo diploma, Sr. Deputado, portanto, não... De qualquer modo, queria lhe dizer que estamos a ponderar, a fazer essa alteração. Efetivamente, estamos a ponderar. Porquê? Porque nos foi já sugerido por um parceiro social, da concertação social, que retirássemos da portaria do Mais Talento os estágios para juntar na portaria do Iniciar. Porque, neste momento, nós temos estágios na portaria do programa Iniciar e temos estágios na portaria do Mais Talento. Mas o que o Sr. Deputado criticou é algo que não existe. Nós vamos corrigir, e, portanto, o Sr. Deputado pediu algo que é o que existe. Portanto, e queria chamar a atenção para isso, que é o Mais Talento, estágio e apoio à contratação está no mesmo diploma. Pronto. Se por acaso entende que isso é uma boa prática, então ela está lá. Relativamente ao apoio que era dado como prémio, como depois o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu, tem opiniões distintas. O Sr. Deputado defendeu uma coisa, eventualmente o Sr. Deputado Miguel Cabrita defendeu o oposto.
Mas vamos debater, não é nada que nos choque, não vamos fugir ao debate. O Sr. Deputado defendeu o reforço do que chamou prémio, o Sr. Deputado Miguel Cabrita defendeu o fim desse prémio, que agora se chama apoio à contratação. Isto é acumulável estágio com prémio, mas se ao prémio se chamar apoio à contratação, deixa de ser possível acumular. Não iremos fugir ao debate, mas à data de hoje tudo isso existe. Senhora Deputada Clara de Sousa Alves, como referiu. Vai ser difícil, nunca foi conseguido até hoje. Nem todos os jovens têm vocação para aquele emprego em concreto e se desenvolvem durante o estágio em termos de aprendizagem e adaptação àquele posto, mas, efetivamente, idealmente, era isso, era um estágio, um contrato. Essa é a finalidade. Não é financiar o estágio em si. O estágio é um caminho para chegar a um contrato de trabalho e tem que ter como pressuposto na sua aprovação a elevada probabilidade disso acontecer. Se não aconteceu, foi por algum fenómeno que ocorreu durante o estágio e que teremos que monitorizar e teremos que avaliar. É isso que iremos fazer. Depois, mais uma vez, Senhora Deputada Patrícia Caixinha, assim, mais uma vez, com todo o respeito, eu também li o artigo da Senhora Deputada, mas eu queria lhe dar nota do seguinte. A medida, assim, atualmente deputada, ex-ministra, não. Queria só chamar-lhe a atenção. A Senhora Deputada referiu a medida Emprego Interior Mais, disse que nas boas medidas não se deve fazer alterações. Senhora Deputada, esta medida está em vigor, não foi alterada pelo atual Governo, não foi revogada. Portanto, a Senhora Deputada dar este como um exemplo em que se prejudicou o interior está errado. É assim, é preciso que vejam com cuidado. Em nenhuma das portarias que nós lançamos, esta medida foi abordada porque, pura e simplesmente, está a ser analisada com os parceiros sociais. Estamos a analisá-la e, enquanto não chegarmos a uma conclusão de como melhorar, se for necessário melhorar, ela mantém-se. Portanto, não teve qualquer alteração. Está exatamente em vigor. Portanto, tudo o que se escreva ou diga, por muito que se repita, não corresponde à verdade. A medida está em vigor, continua a ser executada. Em nenhum texto daqueles que publicamos se refere à medida e, portanto, Sra. Deputada, eu espero que compreenda, mas terei que dizer isto, não corresponde. Portanto, sem prejuízo, Sra. Deputada, no debate que estamos a fazer com todos os parceiros, podermos vir a revogar a medida no sentido de reforçar a aposta no interior. E, portanto, esta medida em concreto acabar. Mas, à data de hoje, ela está em vigor, não foi abordada nunca pelo Governo, o Instituto de Emprego continua a desenvolvê-la, portanto, é uma falha totalmente de informação. E espero que compreenda que nós temos mesmo que dizer isto, e não é para ser desagradáveis, é o que é. Relativamente ao programa Regressar, exatamente a mesma questão. Exatamente a mesma questão. Estamos a acompanhar em pormenor o programa Regressar, acompanhamos todas as estatísticas, todo o histórico, já colocamos vários parceiros propostas concretas de alteração, já o fizemos, parceiros também já nos colocaram a nós, mas à data de hoje está em vigor exatamente nos moldes em que vinha de trás, nas suas várias vertentes, portanto, sem qualquer alteração. Mas, Sra. Deputada, apontamos devidamente as suas preocupações e, efetivamente, coincidem com as nossas de reforço do programa. Tudo o que se possa fazer para apoiar os portugueses que queiram regressar a Portugal, temos que o fazer, e todos os sinais que pudermos dar, que queremos reter aqueles que ainda não saíram, faremos. E, portanto, mas é uma das medidas também que se mantém em vigor e em nenhuma das que fizemos até hoje fizemos qualquer referência. No programa Integrar, nomeadamente, onde estamos a reunir, como disse o Sr. Deputado Miguel Cabrita, algumas das medidas num foco
de apoio ao imigrante, portanto, em Portugal, não abordamos esse aspecto porque consideramos que, enquanto não mexermos, é porque está a correr bem. Portanto, e aí é que apelávamos que até estamos de acordo que são boas medidas, nomeadamente a do apoio ao interior, então não façamos disso cavalo de batalha porque ele não existe. Quando fizermos alterações, aí com certeza vamos fazer esse debate. Terminando, Sr. Presidente, e procurando tranquilizar o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Quanto à avaliação, que fique claro, ela não podia ser maior. Nós sabemos da frustração normal de alguns atores políticos pelo facto de termos conseguido um acordo em sede de concertação social para 2025-2028. É luta política, mas como é óbvio, há um pressuposto para se ter chegado lá. Foram muitas e muitas reuniões, foi muita análise e nada escapou. Aquilo que não houve tempo para aprofundar, vamos continuar. Como referi, ainda hoje à tarde vamos ter reunião de um dos grupos de trabalho. E relativamente à questão do emprego, como última referência, estamos de acordo, um desempregado é um problema. E, portanto, não desvalorizemos um único desempregado. Um despedimento é um problema. E problema grave. Portanto, nunca... Agora, sabemos que é impossível resolver a totalidade. Sabemos que isso é impossível. E sabemos que haverá sempre desemprego porque haverá sempre trabalhadores, no mínimo, em trânsito entre oportunidades de emprego. Haverá sempre desempregados, ou por problemas da empresa, ou até, em muitos casos, por iniciativa do trabalhador. Há situações díspares no meio do desemprego. Quando colocamos o desemprego a rondar os 6%, e quando temos as características de resiliência do desemprego jovem, nós percebemos, e os números estão aí, a dificuldade que as empresas estão a ter em contratar. Daí ser também hoje em dia uma realidade indiscutível a necessidade do trabalhador imigrante. É fruto das dificuldades que temos cá dentro. As medidas que avançamos procuram manter onde é bom manter, melhorar onde é bom melhorar e contribuir para o desenvolvimento do país em termos económicos e dos portugueses em termos de emprego. Termino dizendo que estas medidas são um complemento que esperemos que resultem e vamos acompanhar com a política de valorização salarial. E por isso todas elas têm componentes ou de valorização da Bolsa ou de valorização do salário para contratação. E isso conjuga com as medidas 1 e 2 do Acordo de Concertação Social no âmbito da valorização do salário mínimo e do salário médio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada Felicidade Vital. Sr. Presidente, era para uma interpelação à mesa. Por favor. Era no sentido de que a mesa solicitasse ao Sr. Secretário de Estado se nos poderia enviar os números, se os tiver, relativos à razão entre o número de estágios e os contratos que deles resultaram. Portanto, nós gostaríamos de saber quantos estágios é que são precisos para um contrato de trabalho e também qual é que é a causa de quando os estágios não resultam em contrato de trabalho. Portanto, gostaríamos também de ter esses números, se a causa é do empregador, que fez uma utilização abusiva do contrato do estágio, ou se é de facto do trabalhador que não correspondeu às expectativas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que o Sr. Secretário de Estado registou a interpelação à mesa, em bom rigor, e será muito útil, mas os próprios serviços farão chegar, se entender pertinente. Senhores deputados, nós temos ainda agenda para continuar, já nos vamos despedir do Sr. Secretário de Estado, mas eu não gostaria de sublinhar só uma parte completamente fora da nossa agenda. Eu acho que todos estamos a seguir as notícias, eu pelo menos estou, do número de mortos que já se registra em Valência por causa das cheias. É uma situação particularmente difícil
E eu gostaria que figurasse em nota também a nossa nota de preocupação, já que parece ser absolutamente avassalador o número de mortos que já se registram. E despedindo-nos com esta nota bastante triste e preocupante do Sr. Secretário de Estado, não por causa da sua intervenção, mas por causa da notícia, fazíamos um intervalo de 5 minutos e prosseguíamos com a nossa agenda. Está bem? Muito obrigado.